Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à SPPA. Antes de começar, eu gostaria de anunciar algumas atividades que nós teremos ah, agora próximo. Atividade inaugural da Diretoria da Infância e Adolescência, desafios da psicanálise na infância e adolescência, de onde viemos e para onde vamos. No dia 7 de abril, uma terça-feira, às 20 horas, aqui no auditório. Os convidados são a Maria Lucrécia Zavascki, a Kátia Oliver Mello, com a coordenação do diretor da Infância e Adolescência, Emílio Sali. E temos o 18º Simpósio da Infância e Adolescência, o infantil na perspectiva diferente. 19 e 20 de junho é uma atividade online pela plataforma Zoom, com tradução simultânea. O convidado principal é Luiz Jorge Cabré. A programação vocês encontram nas nossas redes sociais. Gostaríamos de iniciar desejando a todos um excelente ano de trabalho científico ao abrirmos nossos encontros de 2026. É também motivo de grande satisfação recebermos aqui em nossa casa o nosso convidado, Gabriel Ferreira, doutor em filosofia. Iniciamos uma nova gestão e, nesse contexto, desejamos questionar, ampliar, aprofundar e seguir investigando o nosso conhecimento científico em psicanálise. Nossa diretoria escolheu como tema central da gestão a singularidade do homem na pluralidade do mundo. Assim, começar o ano científico refletindo sobre a interdição ao pensar, mal-estar atual, coloca no centro da discussão a forma como o homem se posiciona na cultura contemporânea e o papel que nos cabe diante dos impasses do nosso tempo. Desej- Desejamos que esse encontro possa ser um estímulo para abrir espaços de acolhimento e de pensamento, capazes de se tornar verdadeiras incubadoras de estudo e de discussão, mas também de encontros e de integração de diferentes e novas ideias, de pluralidade, experiências e vértices, quem sabe em breve já na nossa nova sede. Que possamos, assim, contribuir para o fortalecimento e o crescimento da psicanálise brasileira. Hoje, esperamos que esse encontro seja rico nas possibilidades de pensar ou mesmo de compreender o não pensar, característica que parece marcar de forma significativa o contemporâneo. Quando afirmamos que nossa cultura se caracteriza pelo narcisismo, pela busca de satisfações egoísta, pela exaltação da imagem, pela intolerância em relação ao outro, pelo agir violento e por manifestações de bárbaro, bem como por uma crescente perda de sentido da vida, estamos apontando aspectos que há muito vêm sendo discutidos entre nós, mas gostaria de ir além nessas constatações. Queremos também provocar algumas perguntas. Por que esse mal-estar? O que está em jogo quando a reflexão é interditada? Trata-se de algo realmente novo? E diante do avanço da inteligência artificial, como podemos entrelaçar essa tecnologia com a questão do não pensar? Para onde caminhamos quando assistimos ao avanço de processos de desumanização do humano? Nesse sentido, ouvir e dialogar com estudiosos da filosofia, que traz uma sólida bagagem cultural e perspectivas distintas,
mas paralela da psicanálise, constitui uma oportunidade muito rica para ampliarmos nossa reflexão sobre a subjetividade, as relações humanas e a cultura. Antes de passar a palavra ao nosso diretor científico, César Brito, gostaríamos de agradecer, em nome da atual diretoria, Marli Bergel, e a comissão científica da gestão anterior, dirigida por Kátia Radke, que pensaram e organizaram esse momento científico, promovendo a transição que tradicionalmente realizamos em nossa instituição. Muito obrigado e um excelente encontro para todos nós. Boa noite a todos. É com prazer que hoje teremos a aula inaugural da diretoria científica da SPPA. Iniciamos nessa ocasião a primeira atividade da nova gestão de diretoria para o biênio de 2026-2027. Nosso compromisso é ampliarmos e nos inserirmos nas múltiplas vertentes do conhecimento psicanalítico, bem como fazermos circular esses saberes, buscando a tessitura no diálogo entre as diversas comissões e colegas que integram a SPPA. Assim, eu vou apresentar o atual comitê da diretoria científica, coordenado por mim, César Brito, Aline Vaguec, Carmen Welter, Elizabeth Wolff, Gustavo Bortoluzzi, Gustavo Soares, Karin Mombach, Maria da Graça Mota, Marina Gastot e Sandra Wolfenbüttel. Eu quero agradecer ao Caliche a sugestão que trouxe para ouvirmos hoje o professor Gabriel Ferreira, e um especial agradecimento a Marli Bergel e a sua comissão, o seu comitê de diretoria científica anterior, pelo trabalho realizado para que hoje nós estejamos aqui com o professor Gabriel. A atividade inaugural da diretoria científica da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ela se caracteriza pelo diálogo interdisciplinar, pois entendemos como fundamental para o desenvolvimento das ideias psicanalíticas e inserção em nosso ambiente científico, social e cultural. Também agradecer imensamente ao professor Gabriel Ferreira por sua disponibilidade para estar aqui conosco, nos ajudando a expandir nosso pensamento sobre o tema interdição ao pensar, mal-estar atual. O professor Gabriel é professor do PPG de Filosofia e do curso de Medicina da Unicinos e pesquisador da FAPERGS. Possui graduação, mestrado e doutorado em Filosofia e foi Visiting Researcher na Howard and Edna Hong Kierkegaard Library dos Estados Unidos e na Søren Kierkegaard Research Center da Dinamarca. E fez recentemente, estágio pós-doutoral na Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, com uma bolsa da Fulbright Commission. E é autor de Esculpir em Argila, Alberto Camus e a Estética da Existência, e Em Busca de uma Existential Videnskap, Kierkegaard e a Ontologia do Inter-Esse, bem como de diversos capítulos e artigos em filosofia em revistas nacionais e internacionais. Então, sem mais delongas, vamos aproveitar o professor Gabriel. Bem-vindo. Só uma organização. Nós vamos até às 10 horas. Nesse momento são 20 para as 9. O professor Gabriel vai falar em torno de 40, 50 minutos. Depois nós vamos abrir a plateia. Mas para que a gente consiga terminar às 10 horas, conforme o volume de inscritos, eu vou estabelecer um limite para dar tempo que todos falem, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Antes de propriamente proceder aos agradecimentos formais, eu não posso começar senão agradecendo também ainda de maneira informal a SPPA pelo convite e, em especial, ressaltar
um aspecto que apareceu tanto na fala da presidente quanto do César, que é a abertura a uma pluralidade de perspectivas que faz com que alguém proveniente de uma outra área, um Heimlich, um estranho aqui entre vós, possa proferir uma aula inaugural na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Isso muito me alegra e muito me honra, e não posso deixar de registrar que geralmente esse tipo de coisa é muito mais fácil de falar do que de fazer. Então, que de fato essa perspectiva que agora se inicia nessa nova diretoria também inunde todas as outras atividades do biênio. Também gostaria de saudar as pessoas que nos assistem pelo YouTube e que possa ser igualmente proveitoso. Ainda antes de passar propriamente ao início, só dizer a vocês que eu, costumeiramente, eu não escrevo mais quando eu tenho de falar, né? Que geralmente isso mata as pessoas de tédio, as pessoas oscilam entre o sono e o tédio, mas eu julguei que seria a melhor forma de combinar. Vocês sabem que há 3 valências de qualquer tipo de aula ou palestra, né? A profundidade, a clareza e a celeridade. Eu espero poder conseguir equilibrar de algum jeito essas 3 valências, muito embora quem consegue, acho que a gente tem que ligar para Estocolmo e dar o Nobel, né? Então, obviamente, em alguma delas eu os frustrarei. Espero que não seja tão traumático assim. Em primeiro lugar, eu desejo manifestar meu profundo contentamento pelo convite para proferir esta aula inaugural. É verdadeiramente uma alegria e uma honra. Isso porque a venerável tradição de conferências inaugurais para sociedades científicas sempre foi fonte de inúmeras contribuições relevantes para a história do pensamento humano. Desde as primeiras sociedades científicas na Itália e na Alemanha, e logo depois na Inglaterra e na França do século XVII, as reuniões com o objetivo de tornar públicos os avanços das pesquisas de seus membros, bem como de fomentar o debate entre eles, cumprem um papel essencial no bojo da cultura que ajudariam a construir. Usualmente, tais conferências inaugurais têm como objetivo estabelecer grandes linhas de pensamento para a atividade científica destas ditas sociedades durante o período que elas inauguram. Portanto, ainda que a minha contribuição só possa ser modesta quanto ao conteúdo, ao menos ela reconhece a envergadura da história de sua forma. Assim, agradeço imenso à Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, nas pessoas de sua presidente, Regina Pereira Klarmann, e de seu diretor científico, César Luiz de Souza Brito, pelo convite que, novamente, muito me honra. A minha fala tem 3 grandes momentos, vocês notarão isso claramente, e eu digo isso tanto para que fique razoavelmente explícita a estrutura da minha fala, como também vocês saibam quando ela estiver acabando e fiquem tranquilos. Em sua obra monumental, que permaneceu inacabada, mesmo após quase 20 anos de trabalho e retrabalho incessantes, interrompidos apenas por sua morte, o escritor austríaco Robert Musil, conterrâneo e contemporâneo de Freud, delineia o espírito do tempo da Europa e, por que não dizer, do mundo ocidental como um todo, em seu estado de declínio, que se passa um ano antes do início da Primeira Guerra Mundial. No romance O Homem Sem Qualidades, o personagem principal é Ulrich, um jovem que já havia passado pelo exército austro-húngaro, migrado posteriormente para o curso de engenharia e, por fim, se dedicado aos estudos de matemática. Musil usa o percurso formativo de Ulrich para ilustrar a sua busca, que vai da honra do exército, passa pela ideia de que a técnica pode ser a grande fonte de soluções para o mundo e para a vida por meio da engenharia, para, por fim, terminar na vida teorética, na matemática, que também, como se vê na obra, o frustra.
Mas há um dia, em específico, que Ulrich, e eu cito Múzio, deixou de querer ser uma esperança. Ele lê num jornal, numa notícia sobre os próximos eventos de hipismo, a simples e aparentemente inofensiva expressão anunciando, e eu cito, um cavalo de corrida genial. Dá-se conta subitamente de que em sua juventude fugira justamente das mulheres e dos cavalos para tornar-se alguém no mundo da cultura, mas agora, depois de todos os seus esforços, lá do alto, dos píncaros da genialidade, e eu cito novamente Múzio, o saudava o cavalo, que a ele se antecipara. O que acontecera com o mundo para que o predicado genial pudesse agora, tranquilamente, referir-se não a um artista, um pensador, um estadista ou um grande líder, mas a um cavalo? Alguns capítulos adiante, Múzio nos dá a sua visão. Cito Múzio. Então, o que foi que se perdeu? Algo imponderável, um presságio. Mas todas as proporções tinham se deslocado um pouco. Ideias que antes possuíam um magro valor, agora engordavam. Pessoas antigamente ignoradas tornaram-se famosas. As fronteiras nítidas se borravam e uma nova capacidade indescritível de se agrupar produziu novas pessoas e novas concepções. Não eram ruins, certamente não. Havia apenas um pouco de ruindade demais, misturada ao que era bom. Engano demais na verdade, flexibilidade demais nos significados. E, de repente, todos os lugares privilegiados e importantes do espírito estavam ocupados por esse tipo de gente e todas as decisões eram tomadas em seu sentido. Não falta talento, nem boa vontade, nem mesmo faltam caráteres. Falta, ao mesmo tempo, tudo e nada. É como se o ar ou se o sangue tivessem mudado. Uma doença misteriosa devorou a pequena genialidade dos velhos tempos, mas tudo cintila de novidade. E, por fim, não se sabe mais se o mundo realmente ficou pior ou se apenas nós ficamos mais velhos. Fim de citação. Para nós, quase 100 anos depois, após a publicação da obra, é ainda muito fácil compreender o sentido de Ulrich frente ao quadro que Múzio chama de uma misteriosa doença de época. Coisas desimportantes adquirem o status de essenciais. Pessoas cuja contribuição para a sociedade só pode ser marginal tornam-se celebridades. E talvez mais grave do que todo o resto, ideias antes tidas como desprezíveis garantem seus lugares ao abrigo de qualquer crítica possível. Em uma palavra, o espírito, que nem mesmo Friedrich Lang, em sua célebre proposta de uma psicologia sem alma, ousaria negar em seu sentido figurado de interioridade, torna-se cada vez mais embotado por força de atritos e desgastes contra os quais quase não se consegue resistir. A pergunta que me foi proposta para essa noite, isto é, se a interdição ao pensar configura-se como uma nova forma de mal-estar, parece emergir também desse tipo de inquietação. E assim como creio que julgam aqueles que me fizeram esse convite, também não penso que se possa explicar essa sensação apenas pelo fato, certamente correto, é verdade, de que estamos ficando velhos. Ao longo da minha fala, oferecerei elementos suficientes para sustentar a minha tese. No entanto, temos de começar propriamente do começo, com aquilo que o filósofo alemão do XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, chamava adequadamente de paciência do conceito. Uma expressão que, pode-se ver, é duplamente odiada por essa doença de época. Tanto a paciência quanto o conceito. A fim de julgarmos bem se a interdição ao pensar consiste ou não em uma nova forma de mal-estar, é preciso nos determos nos 3 componentes da pergunta. O que significa pensar, o que significa interdição e qual o sentido de mal-estar e cultura. Passo para a minha primeira sessão. O que significa pensar? A reflexão sobre a interdição ao pensar deveria, antes de mais nada, nos reconduzir a um momento anterior e nos fazer enfrentar uma questão fulcral, ou, para usar a expressão advinda de Goethe, uma Gretchenfrage, a saber,
o que propriamente significa pensar? À primeira vista, essa pergunta pode parecer muito abstrata e talvez até fora de lugar. Afinal, para começo de conversa, todos pensamos. Parafraseando Descartes, o pensamento é, inclusive, a coisa do mundo mais bem dividida entre todos os seres humanos. Uma vez que ninguém diz a respeito de si mesmo, eu preciso ser capaz de pensar melhor. Mas sim, você não pensou direito. Ou ainda, pense melhor sobre isso. Quanto a nós já estamos bastante satisfeitos com o quanto e com o que pensamos. Mas com que efetivamente nos preocupamos quando parecemos estar diante de uma interdição ao pensar? Por que tal interdito pode ser causa de uma nova forma de mal-estar? Bem, se de fato há uma interdição ao pensar, uma primeira consequência é que fica, de saída, impossível pensar sobre o que quer que seja, e, portanto, inclusive sobre o que significa pensar. E talvez estejamos na mesma situação de Heidegger, que em seu curso do semestre de inverno de 51-52, afirmava que o que mais merece ser pensado em nossos tempos problemáticos é o fato de que não pensamos. Com isso, quero fazer a primeira das afirmações centrais para o que quero dizer a vocês hoje à noite. Pensamos mal sobre o que significa pensar. Isso porque nossa ideia contemporânea mais corrente sobre a faculdade humana do pensamento retira tanto suas qualidades quanto os seus defeitos de uma certa caricatura, cuja origem histórica é razoavelmente bem determinada. Nossa ideia do que significa pensar é filha, por um lado, do iluminismo, ou ao menos do que aprendemos como sendo o iluminismo, radicalizado em suas notas mais pobres pelo positivismo cientificista do século XIX e início do XX. Seria interessante poder perseguir o fato de que ignoramos as enormes diferenças existentes entre o iluminismo francês, o iluminismo britânico-americano e o iluminismo alemão. Mas sobre o impacto dessa diferenciação, não posso aqui mais do que simplesmente apontar que, se por um lado, o iluminismo francês descambou no terror dos tribunais revolucionários, que mataram mais de 15 mil pessoas por eventualmente parecer que discordavam dos ideais da revolução, o iluminismo britânico nos deu Locke, Hume e Shaftesbury, assim como uma teoria dos sentimentos morais e a reflexão moderna sobre os afetos sociais. A ideia de que nós devemos criar tribunais de exceção, como no terror na Revolução Francesa, embora nos pareça muito distante, é bastante próxima a uma experiência contemporânea a qual todos nós, de alguma maneira, sentimos pelo menos os seus eflúvios. Já o segundo capítulo dessa história, que consiste na caracterização dada pelo positivismo do que deveria ser o pensamento digno desse nome, é ainda mais importante, porque é muito mais influente entre nós. Auguste Comte, em seu curso de filosofia positiva, sua obra seminal de 1830, interpreta a história humana como uma passagem do que seria sua infância, passando por sua juventude até o seu estágio adulto. Sua lei dos 3 estágios é organizada pelo tipo e pela qualidade do pensamento em cada um deles. Na infância, os seres humanos são guiados por mitos, quimeras e fantasias teológicas, passando ao estágio seguinte, que se caracteriza pelo pensamento conceitual abstrato, cujo objetivo seria para Comte uma tentativa fracassada de fornecer um apoio racional ao nosso pensamento quimérico. Por fim, chegamos à maioridade da humanidade, isto é, o século XIX, quando o pensamento se volta ao que Comte denomina pelo termo positivo, isto é, a realidade dos fatos, e eu cito Comte, com a exclusão permanente dos impenetráveis mistérios de que se ocupava, sobretudo na sua infância. Fim de citação. Ora, a vida adulta do pensamento humano coincide, então, com a exclusão permanente de tudo que não são fatos adequados às suas ciências correspondentes. Assim, julgando desenvolver-se a partir de Galileu, Kepler, Bacon e Newton, o horizonte do pensamento positivista identifica-se com um tipo de faculdade que é fundamentalmente calculativa, hipotético-dedutiva e instrumental. Como bem sintetiza Bacon em seu novo órgão, o pensamento, cuja expressão encontra-se por excelência no método científico,
tem como tarefa recuperar o que o ser humano, o direito que o ser humano tem sobre a natureza. Ora, tais características encontram suas plenas realizações justamente nos avanços das ciências naturais e da visão de mundo que as acompanha, sobretudo na passagem do 19 para o 20. Essa pequena reconstrução histórico-temática é importante também porque é precisamente em fins do século XIX, que é o século de Darwin, Maxwell, Wundt, Helmholtz, Klobernar, Virchow, Pasteur e de tantos outros nomes fundamentais para moldar o mundo no qual vivemos, que aparecem também os mestres da suspeita, segundo a feliz expressão de Paul Ricoeur. Nietzsche, Marx e Freud. Em termos gerais, é possível dizer que os três foram justamente profetas da nossa relação ambígua com o pensar, que por sua vez inundou o século XX e chega a nós até hoje. Todos eles se levantaram contra a hegemonia crescente da concepção do pensamento positivista, que se expressava essencialmente pela subjugação, seja da vontade de potência, no caso de Nietzsche, seja da dinâmica das relações humanas a partir das condições materiais para Marx, seja dos nossos fundamentos pulsionais, no caso de Freud. De fato, essa tensão já aparece em um texto escrito sob os influxos do início da Primeira Guerra, em considerações atuais sobre a guerra e morte. Freud ali afirma, e eu cito Freud, a guerra enlameou a nossa excelsa equanimidade científica, patenteou na sua crua nudez a nossa vida pulsional, soltou os espíritos malignos que em nós habitam e que supunhamos definitivamente domados pelos nossos impulsos mais nobres, graças a uma educação científica multissecular. Fim de citação. A seu modo, todos eles denunciaram o que a contemporaneidade compreendeu muito claramente, após genocídios cuidadosamente calculados, como o pensamento, ou ao menos certa ideia do que seja ele, também pode padecer de suas próprias patologias. É esse quadro que justifica, então, certa concepção contemporânea de que o pensamento que se expressa, sobretudo pela indiferença do pensar científico a qualquer coisa que não seja o fato, é, acima de qualquer coisa, fonte de violência a ser combatida. Seja a natureza, seja a nossa sensibilidade, seja o pluralismo dos valores e das culturas. Aquilo que era uma suspeita e uma autocrítica do pensamento pelo próprio pensamento em Marx, Nietzsche e Freud, tornou-se, nas mãos, nos cliques e nos likes dos pós- ou hipermodernos, a pedra angular da justificativa para uma ofensiva contra o pensar. Não é por acaso que a crítica de Nietzsche, endereçada especificamente ao positivismo, tenha se tornado o lema de toda uma visão de mundo contemporânea, que tem horror ao que o pensamento pode causar. E eu cito Nietzsche, contra o positivismo, que permanece no fenômeno só há fatos, diria eu, não, justamente não há fatos, há apenas interpretações. Fim de citação. Passo ao segundo momento. Como é claro a todos vocês, a expressão mal-estar, que figura no título proposto para essa conferência, é referência direta ao clássico ensaio de Freud, intitulado justamente O Mal-Estar na Cultura, Das Unbehagen in der Kultur, publicado em 1930. Não é necessário recuperar aqui, sobretudo para uma audiência tão especializada no assunto, todos os diversos aspectos das teses freudianas ali presentes. Mas julgo adequado, sim, reconstruir aqui alguns de seus traços mais importantes para o meu intento aqui esta noite. O ensaio se abre, na primeira de suas sessões, com uma análise que retoma certos pontos desenvolvidos em um ensaio anterior, de 27, como vocês sabem, O Futuro de uma Ilusão, a partir do comentário sobre a objeção travestida de questão feita por Romain Rolland acerca do Ozeanisches Gefühl, do sentimento oceânico. Freud inicia seu exame sobre os efeitos do princípio do prazer no gênero humano, que na segunda sessão vai desembocar na famosa exposição quase fenomenológica sobre a etiologia tripartite
dos nossos sofrimentos e correspondentes movimentos em busca da felicidade. Uma vez que tal princípio opera em uma dupla direção, evitar o sofrimento e buscar a satisfação, há três principais fontes de sofrimentos que devem, de algum modo, ser remediados. Então, menciono Freud, aqueles males provenientes do próprio corpo, aqueles advindos da natureza e do mundo exterior, e, por fim, o mais agudo deles, os sofrimentos originados das relações com os outros seres humanos. É no conjunto de esforços e tentativas de lidar, sobretudo com a última e mais severa fonte de desprazeres humanos, que Freud localiza o germe da cultura. Em uma de suas passagens mais explícitas, afirma Freud, e eu cito: seja como for que se defina o conceito de cultura, é certo que pertence justamente a essa mesma cultura tudo aquilo com que tentamos nos proteger da ameaça oriunda das fontes de sofrimento. Fim de citação. A exposição de Freud seria antropologicamente pouco instrutiva não fosse a constatação de que a cultura carrega em seu bojo um paradoxo intransponível. Toda a sorte de criações e colaborações que o ser humano faz em vista de fugir àquelas ameaças à sua busca por satisfação resultam elas mesmas, contraditoriamente, em novas fontes de sofrimento. Precisamente porque a condição de possibilidade da existência da cultura é o domínio, a repressão e o redirecionamento das nossas pulsões, que ela não pode não ser, ela mesma, origem de uma nova espécie de sofrimentos. Por conta dessa dinâmica, não há cultura sem recalque e, sobretudo, não há avanço sem frustração. Cito Freud novamente. Ao longo das últimas gerações, os homens fizeram progressos extraordinários, vejam só, nas ciências naturais e nas suas aplicações técnicas, consolidando o domínio sobre a natureza de uma maneira impensável no passado. Os detalhes desses progressos são de conhecimento geral e não é necessário enumerá-los. Os seres humanos têm orgulho dessas conquistas e têm direito a tanto. Mas eles acreditam ter percebido que essa recém-adquirida disposição sobre o espaço e o tempo, essa sujeição das forças naturais, a realização de um anseio milenar, não eleva o grau de satisfação prazerosa que esperam da vida. Que essa disposição sobre o espaço e o tempo não os tornou, segundo as suas impressões, mais felizes. Fim de citação. É significativo que Freud também aponte o progresso das ciências naturais como uma das principais conquistas da cultura e, ainda assim, o caracterize como incapaz de aumentar a nossa felicidade. O consolo das ciências, assim como todos os outros advindos da cultura, é tão somente, segundo a sua própria expressão, um prazer barato. Não há dúvidas sobre a agudeza e a influência das teses de Freud sobre a cultura. Mas penso eu que ela não conta a história toda inteira. Há dois pontos que valem a pena ser indicados. Em primeiro lugar, como se sabe, em O Futuro de uma Ilusão, Freud afirma cabalmente que se recusa separar cultura de civilização, Kultur de Zivilisation. Ali, as duas ideias podem ser fundidas no conjunto de traços, e eu cito Freud ali agora, No Futuro de uma Ilusão, em que a vida humana se elevou acima de suas condições animais e se distingue da vida dos bichos. Fim de citação. Então, é importante, naquele momento para Freud, que não se faça ou não há sentido em fazer uma distinção entre cultura e civilização. Mas é importante ter em mente também que a fusão dos dois termos, Kultur e Civilisation, é uma novidade em Freud. E a afirmação explícita disso é justamente a marca de seu gênio. Ele sabe exatamente o que está fazendo e disso depende grande parte do sucesso de sua construção na obra de 30. Agora o mal-estar na cultura. Mas se é verdade que podemos nos afastar dos outros animais não humanos pelo consumo de carne levada ao fogo ou por sistemas constitucionais, também é verdade que podemos fazê-lo por aquilo que uma venerável tradição, que na filosofia ocidental iniciou-se já com os pré-socráticos e ganhou o impulso essencial com Platão,
chamou de vida interior ou vida do espírito. Quando Cícero, nas suas Tusculana, usa pela primeira vez que se tem notícia no Ocidente a palavra cultura, no sentido que nos é familiar hoje, ele o faz justamente numa expressão que é, em latim, cultura animi, isto é, o cultivo da alma. É importante ver aqui que pouco importa qualquer compromisso místico ou religioso com a ideia de alma. O que está em jogo é que o ser humano pode cultivar a si mesmo, assim como cultiva um campo ou um jardim. A metáfora do cultivo, assim como a imagem estoica da escultura incessante de si próprio, a Bildung, como isso vai aparecer na cultura alemã a partir do século XVIII, é o cerne da Kultur. Já o construto técnico, industrial, político e legal é o que constitui a civilização. Há um ensaio muito interessante do Thomas Mann, aquele literato, no qual ele explora justamente essa distinção e faz uma reconstrução histórica disso. E é curioso ver que de Kant, passando por todo o idealismo alemão, até o momento em que Freud está ali no final do 19, começo do 20, essa distinção permanece sendo razoavelmente importante. Aqui alguém poderia objetar que essa diferenciação é justamente artificial, secundária, e confirmaria a explicação da gênese da cultura feita no ensaio de 30. Contudo, há um segundo ponto que é, para além da supressão da distinção acima entre cultura e civilização, um segundo ponto que, para além dessa supressão acima, consiste numa diferenciação entre gênese e validade. Gênese e Geltung. Aliás, esta é uma outra especificação bastante corrente na psicologia e na filosofia alemã da época e que fica borrada na análise freudiana. É claro que é defensável dizer que a estratégia de Freud se deve também a uma frustração com o uso político da distinção entre cultura e civilização no início do século XX, sobretudo muito próximo à Primeira Guerra. Né? Todos nós sabemos disso. No entanto, há um elemento importante agora nessa segunda distinção entre Gênesis e Geltung. Se é fato que a cultura pode ser vista como surgindo das nossas inclinações pulsionais, não é menos verdade que o que ela produz pode ter uma validade que se descola de sua base psíquica ou biológica. Para vê-lo, basta dizer que quando realizo operações matemáticas ou equações físicas, isso só é possível, do ponto de vista da gênese, por conta de reações que ocorrem no interior do meu crânio, segundo as leis da neurofisiologia, mas isso nada tem a ver com o valor objetivo e transpessoal do seu conteúdo. Que 2 mais 2 seja igual a 4, ou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo seja igual a 2 retos para todo e qualquer triângulo inscrito num plano euclidiano, isso descreve algo de que nosso pensamento é capaz independentemente daquelas reações no meu cérebro. Ou seja, caso todos nós morramos, é defensável dizer que se algum alienígena desenhar um triângulo em algum lugar do universo, a soma dos seus ângulos internos ainda continuará consistindo em 180 graus. Há uma distinção, portanto, entre a gênese fisiológica ou neurofisiológica dos nossos pensamentos e sua validade, ouso dizer, eterna. Isso foi parte essencial do contexto intelectual no qual se encontrava Freud. E nomes que foram sensivelmente influentes para o seu próprio desenvolvimento teorético, como Franz Brentano e o médico e filósofo Hermann Lotze, o atestam. Eu sempre gosto de mencionar esse fato. O único curso que Freud fez na universidade, além da faculdade de medicina, foi o curso de filosofia do Franz Brentano. E o Brentano havia sido também formado pelo Lotze. Os dois são os responsáveis por uma distinção essencial no final do 19 entre psicologia genética e psicologia descritiva. Hoje nós diríamos entre neurofisiologia e fenomenologia, né? Ou seja, estruturas gerais de como funciona o nosso pensamento.
Isso foi fundamental para o bojo do qual emerge Freud. E se uma vez mais ele borra as distinções entre gênese e validade, entre Gênesis e Geltung, isso é bastante sintomático. Com essas duas observações sobre a distinção entre Kultur e Zivilisation e entre Gênesis e Geltung, quero apenas adicionar ao nosso horizonte do que significa cultura que o ser humano é um animal que habita em dois registros simultâneos. Se, por um lado, ele é submisso às leis da natureza e da fisiologia, ele também se separa dos outros animais por poder se mover em um espaço no qual razões também são relevantes. O jogo de pedir e dar razões entre seres humanos, como tarefa do pensar, é tão constitutivo da cultura quanto a superação das intempéries. Isso me parece essencial para avaliar corretamente e em toda a sua extensão a gravidade do que estamos vivendo sob a égide das interdições ao pensamento. Vou terminar antes de vocês morrerem de tédio. Por fim, obrigado, cara. Por fim, quero me aproximar do terceiro componente da pergunta, para além do que significa pensar, do que significa cultura e o seu relacionado mal-estar. Quero me aproximar do terceiro elemento. Qual é propriamente o problema com a interdição ao pensar? Se o pensar é, então, como pensam cada vez mais pessoas dentre os nossos contemporâneos, apenas a faculdade da injustiça epistêmica, da subjugação violenta das diferenças, da uniformização dogmática trazida por uma pretensa verdade que só ele, pensamento, poderia descobrir, por que uma interdição ao pensar seria causa de mal-estar? E ainda mais, de uma nova forma de mal-estar. Se o sentido de pensar se esgota aí, do fato de que o pensamento é fundamentalmente dogmático e ignora as diferenças, o mundo dos afetos, as preferências e valores pessoais e interculturais, esse mal-estar seria apenas um efeito colateral incômodo da sua necessária e bem-vinda sujeição novamente aos nossos afetos, às nossas preferências, às nossas subjetividades, estas sim preferíveis a toda pretensão de clareza e de verdade. Não haveria problema nenhum, pelo contrário, nós deveríamos então louvar as interdições ao pensar. O pensar é uma máquina de dogmatismo, de injustiça epistêmica. Não haveria problema nenhum na interdição. Até onde posso ver, a resposta está em uma necessária reavaliação do nosso próprio conceito de pensamento e na avaliação de sua importância e de seu papel na cultura. Isso porque, se tudo o que eu disse acima estiver correto, a contemporaneidade foi construída sobre uma ambivalência, ou por que não dizer, uma esquizofrenia mal resolvida, sobre o que pensamos ser o pensar. Por um lado, somos todos entusiastas embriagados dos derivativos tecnológicos provenientes da racionalidade científica. É inadmissível sequer cogitar um mundo sem vacinas, fármacos, telefones celulares e internet. No entanto, aquilo que era uma suspeita em Marx, Nietzsche e Freud, e uma crítica legítima aos excessos de um certo tipo de uso do pensamento, foi esgarçado até o ponto em que, para além desse âmbito razoavelmente restrito de um excesso das ciências naturais e de suas patologias da razão, o pensar nada teria a nos acrescentar. O pensar deveria renunciar a qualquer tentativa de pretender dizer algo sobre o domínio dos valores, da sociedade, da política e de tudo o que importa na esfera pública, sobretudo se o pensar implica em crítica das minhas posições. Aqui, o adágio nietzscheano sobre a inexistência de fatos e o autoritarismo das interpretações é mesmo a última palavra. Na verdade, a sermos completamente honestos, a sombra da pós-verdade projeta-se hoje também até sobre o pensar científico.
Nem sequer as proposições destas áreas, quando estas colidem com certas preferências ou dogmatismos, permanecem inatacadas. Mas, uma vez mais, isso nem sempre foi assim. Como muitos de vocês sabem, o impulso para o tema dessa conferência inaugural veio de uma outra conferência, proferida nessa mesma instituição no ano passado, pelo Dr. Patrick Miller. Naquela ocasião, Miller fazia uma correta aproximação entre o fenômeno atual da interdição ao pensar e a mentalidade totalitária que encontramos em muitos regimes históricos. O que é especialmente digno de atenção, no entanto, é que essa forma contemporânea de proibição não apenas ocorre no seio de sociedades ditas liberais e democráticas, mas acontece como uma consequência da distorção da própria noção da liberdade de pensar. No entanto, para mim, o ponto central da conferência de Miller não está propriamente no seu texto, senão que na sua epígrafe. Miller encabeça suas reflexões com o lema que talvez mais encarne o espírito do iluminismo. No frontispício do texto de Miller está lá, e vocês podem verificar se houver um vídeo disso, mas eu tive acesso ao texto, de fato está lá em letras garrafais. No frontispício do texto está lá uma das citações de Kant, tanto mais reproduzida quanto pouco entendida. Uma expressão latina, sapere aude, ouse saber. Ela está no vocativo, é uma ordem, ouse saber. A expressão ocorre no famoso ensaio de 1784, intitulado Resposta à Pergunta o que é o Iluminismo. Ali, Kant responde à indagação do título já nas primeiras linhas, e eu cito Kant. O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a guia de outrem. Sapere aude, tem coragem de te servires do teu próprio entendimento. Fim de citação. O que é mais significativo na resposta kantiana não é que a menoridade do pensamento é um estado de sujeição pura e simples, tampouco da falta da capacidade de pensar. E, de fato, até o nosso tempo dá mostras sempre renovadas da sua capacidade de pensar. O problema para Kant reside justamente numa postura quanto ao pensamento. Nós perdemos a coragem de pensar justamente sobre os problemas que mais exigem pensamento, por medo daquilo que é uma das características mais fundamentais da ideia de pensamento, desde que ela fez sua inauguração na filosofia ocidental grega, a saber, a sua natureza agonística, de agon, em grego, que significa combate. Já Platão, há 2.400 anos, na sua famigerada Carta Sétima, dizia que não há pensar sem agon, ou seja, embate. Ele afirmava na mesma Carta Sétima que, a fim de obtermos alguma espécie de faísca ou centelha de conhecimento ou verdade, é preciso atritar uma ideia contra outra. O verbo em grego é tribômena, que é literalmente atritar, esfregar uma ideia na outra. Sem isso, não há propriamente possibilidade nenhuma de pensamento. A falta de coragem de pensar por si mesmo, da qual fala Kant, é, portanto, em última análise, a falta de coragem de pensar contra si mesmo. E agora estamos finalmente em condições de responder de maneira mais satisfatória à questão central dessa conferência. A interdição ao pensar, que assume formas tão distintas, seja na interdição moral, seja interdição política, seja interdição epistêmica ou social, é uma fonte de mal-estar especialmente danoso. Não se trata do Unbehagen freudiano, que, de maneira similar ao que foi percebido por ao menos uma parte da tradição contratualista e por outros pensadores da cultura, um efeito colateral essencial da sociedade e da cultura. O mal-estar causado pela interdição ao pensar é o mal-estar que nos vem da constatação do aniquilamento de qualquer forma de civilização e cultura, precisamente na parte da cultura como Kultur e como Bildung, como cultivo de si próprio.
Não se pode ceder às tentativas de interdição ao pensar, precisamente porque, como já alertara Kant, o pensamento é a própria condição de nossa liberdade. Estou indo para o final, aguentem. Último parágrafo. Estamos no tempo, doutor? Nos parágrafos finais de O Mal-Estar na Cultura, Freud encaminha sua célebre conclusão inconclusiva. Será que os seres humanos conseguirão manter essa tensão sem aniquilarem-se? Será que conseguimos manter um equilíbrio entre, eu cito Freud, os dois poderes celestes, Eros e Thanatos? Como se sabe, o texto se encerra numa pergunta, e eu cito Freud, mas quem pode prever o desfecho? Nessa linha, aqui alguém poderia dizer que a interdição ao pensar é somente mais uma das formas históricas em que a pulsão de morte ataca o seu oposto. Pessoalmente, penso que há mais. Julgo que o pensamento pode oferecer mais para o domínio da cultura do que, como diz Freud, e eu cito, meros argumentos que servem de apoio a nossas ilusões. Infelizmente, às vezes o Freud é muito cético quanto às possibilidades de pensar. O pensamento não se pode reduzir nem a uma faculdade meramente receptiva, nem a uma força simplesmente reativa. Ele é produtor, espontâneo, capaz de inserir e fabricar sentido ali onde não se poderia recolher nenhum, inclusive dentro de nós próprios. Ceder a qualquer forma de interdição ao pensar é, portanto, ceder a uma doença de época que solapa algo que, ao lado de nossas pulsões, também nos faz humanos. E contra o ceticismo de Freud de 30, que termina o texto dizendo não sabemos como isso vai se dar, eu prefiro pessoalmente ficar, Caliche, com o otimismo do vienense, agora no final do texto de 27, Futuro de uma Ilusão. E eu cito. Agora é Freud de novo. Podemos insistir o quanto quisermos que o intelecto humano é débil, quando comparado à vida pulsional. Presta atenção, vou começar de novo. Que nem parece o Freud, mas é. Podemos insistir o quanto quisermos que o intelecto humano é débil quando comparado à vida pulsional. E temos razão nisso. Mas há algo especial nessa fraqueza. A voz do intelecto é baixa, mas não descansa até que seja ouvida. No fim, depois de incontáveis e repetidas rejeições, ela consegue ser ouvida. Esse é um dos poucos pontos em que é lícito ser otimista quanto ao futuro da humanidade. Mas em si, ele não significa pouco. Pode-se ligar a ele ainda outras esperanças. O primado do intelecto está, sem dúvida, a uma grande, grande distância de nós. Mas ela certamente não é infinita. Fim de citação. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Nós temos já inscrições. É muito bom te ouvir fazer essa ampla visão, porque em psicanálise a gente lida exatamente com as interdições, né? As interdições de poder pensar sobre si mesmo, e isso que tu trouxesse da fricção, achei muito interessante, porque a grande resistência é a fricção que o próprio ser faz consigo mesmo, antes até do analista conhecer. Bom, temos a Kátia inscrita. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente à diretoria, né, por estar nos presenteando com essa noite. Professor Gabriel, com o seu, com a sua palestra brilhantíssima, né, inquietante e que faz pensar. Bom, eu queria começar com dois aspectos que tu trazes que eu acho que são fundamentais. A questão do redirecionamento pulsional e que não há cultura sem recalque, né? Entendo que o redirecionamento pulsional tem a ver, no mínimo, com a questão da via sublimatória, né, em termos da cultura. E aí eu fiquei pensando na tua questão,
né, o que que é pensamento? Bom, em psicanálise, pensamento é a capacidade de transformar experiências em representações, né? E aí é que vem a minha questão. Transformação para o Freud tem a ver muito, né, com a pulsão de vida. O Green fala, então, em antipensamento, que é um aspecto motorizado pela pulsão de morte. Enquanto a pulsão de vida liga, né, expande, a pulsão de morte destrói, reduz. E é nesse aspecto que eu queria pensar que cultura é essa que nós estamos vivendo, né? Que os vínculos afetivos estão sendo cada vez mais escassos, a proximidade real, né, sendo substituída pela virtual. Então, eu acredito que psicodinamicamente, pensando psicanaliticamente, nós estamos aquém do recalcamento, né, e muito mais da ordem da cisão, que é a anterior. E aí, pensando no futuro de uma ilusão, que cultura é essa, né, que a gente está vivendo, se não é uma cultura muito mais para o futuro de uma desilusão do que para o futuro de uma ilusão? Obrigada. Muito obrigado. Se quiser um respondo. Temos 3 inscritos. Veja só, é uma resposta adequada, eu acho, a tua questão precisaria de uma outra noite. É, não, e vou te dizer porque não é um elogio barato. É, é, há pelo menos 2 elementos aí, né? Eu acho que há o elemento propriamente psicodinâmico e psicanalítico, né? Portanto, psicanalítico, como você disse, que demanda uma avaliação que, obviamente, inclusive, isso aí eu deixo com vocês. Mas há um ganho também em a gente olhar para isso do ponto de vista da Geltung, da validade, ou seja, se a gente se é evidente que aqui vocês poderiam dizer, não, isso não é possível, né? É precisamente isso que uma parte da tradição, a tradição filosófica, de certo modo, disputa. Mas em se considerando como sendo possível, é, há uma perspectiva sobre não meramente a gênese, mas o desenrolar da cultura, que aparece num outro pensador aí dessa época, chamado Georg Simmel, que eu acho bastante interessante para ajudar a pensar em geral, mas inclusive eu acho até do ponto de vista psicanalítico. O Simmel, numa obra brilhante que é virtualmente da mesma época que essas 2 obras do Freud, chamada A Tragédia da Cultura, o Simmel diz uma coisa ali que para mim é tenebrosa, e eu acho que ele matou a pau assim em relação ao teu diagnóstico, assim. Ele fez um diagnóstico similar e ofereceu uma causa que eu acho que é bastante interessante. O Simmel diz assim, e olha que ele está, obviamente, nos anos 30 e 40 falando de uma tragédia da cultura, tadinho, inocente. É, é, o Simmel diz assim, olha, a gente deveria pensar cultura em 2 chaves, uma cultura subjetiva e uma cultura objetiva. A cultura subjetiva é a quantidade de cultura ou de artefatos da cultura ou de produções culturais que nós conseguimos, de certo modo, introjetar, que faz parte da nossa personalidade, que ao longo da nossa vida nós consumimos e que nos constrói como sujeitos. Ao passo que a cultura objetiva é justamente o repositório histórico das produções culturais. Então, das tragédias gregas a Virgínia sambando na Sapucaí, são produções culturais, né? Não mate o mensageiro. E aí, em que consiste propriamente a tragédia da cultura para o Simmel? O fato de que, ao longo da história,
o repositório disso que é a cultura objetiva se avoluma de tal maneira, a um tamanho tão gigantesco e hoje com o modo como nós produzimos artefatos da cultura, né? Pensem aí quem quiser na Escola de Frankfurt, na indústria cultural, ou seja, no fato de que a cultura pode ser construída em escala industrial, né? Artefatos da cultura ou produtos da cultura podem ser produzidos em escala industrial, que a tragédia da cultura para o Simmel se configura precisamente no fato de que essa cultura objetiva se avoluma de tal maneira que ela é impossível de ser metabolizada do ponto de vista subjetivo. Nós não temos o que fazer diante de um mundo que produz ininterruptamente, em escala industrial, produções culturais. E cuidado, produção cultural não é só as belas artes, né? A gente no Brasil tem o péssimo, claro, vocês não, mas no Alasca as pessoas entendem cultura como belas artes, quase, né? Ou seja, eu gosto muito de um historiador americano, Neil Ferguson, ele diz, olha, um sistema de encanamento é tanto cultura quanto é o Bolshoi, né? Ou seja, são produções do espírito humano. Essas produções se avolumam de tal maneira sem, inclusive, nenhuma possibilidade de que a gente possa calibrar sobre algo como qualidade dessas produções, sobre filtrar alguma coisa dessa, que a tragédia da cultura se conflagra precisamente na assimetria entre o que é a cultura objetiva e o que o sujeito consegue fazer com ela. Há, então, uma espécie... para usar uma imagem que eu gosto muito de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, a gente tem um corpo muito grande para uma alma muito pequena. O quadro atual é precisamente desse. É um corpo descomunal para uma vida interior muito pequena. Vocês, obviamente, compreenderam o que eu disse quando eu me referi aqui no texto à cultura ânime, à ideia de uma interioridade, que o pensamento também deveria se voltar, e desde sempre se voltou, justamente a essa dimensão da construção de uma vida interior, de uma interioridade. Mas ele foi sendo substituído paulatinamente pelo fato de que agora o objeto do pensar é justamente simplesmente a cultura objetiva, produção das ciências e assim por diante. Então, de novo, o pensamento não teria nada demais a oferecer, a não ser essas coisas, que por sua vez, ou elas nos atropelam, ou elas servem de instrumento de violência. Então, quem é você para vir me jogar uma verdade científica na cara? Né? Não há fatos, apenas interpretações, logo, eu tenho a minha, você tem a sua, e eu falo aqui nem cartão de crédito, pessoal, é intransferível. Este processo, eu acho, que nós vivemos hoje, com tudo isso que você falava, é bem capturado com essas duas imagens. A tragédia da cultura do Simmel, de um arcabouço tão gigantesco, cuja qualidade ou cuja interpretação se coloca muito além das nossas capacidades individuais. A gente é impossível navegar pelo ambiente da cultura objetiva hoje, sobretudo porque nós somos corpos muito grandes com almas muito pequenas. O instrumental para fazer isso seria justamente uma vida interior robusta, um espírito robusto. Eu mencionei aqui no começo o Friedrich Lang, como todos vocês sabem, ele é o pai desse adágio no século XIX de fazer uma psicologia sem alma. A ideia lá, como vocês certamente sabem melhor do que eu, era mimetizando inclusive o Wundt e o Fechner, uma psicofísica, uma psicologia científica, ok? Nem o Brentano, nem o Fechner, nem o Lang jamais pensaram que uma psicologia sem alma equivaleria a uma psicologia sem vida interior. Mas é precisamente este entendimento do sem alma que nós temos hoje a partir desse tipo, é um deslocamento semântico do que significa ser sem alma, precisamente porque nós fomos soterrados por essa assimetria em que nós não temos mais como navegar, nós não temos o instrumental necessário para navegar, que é justamente uma cisão, né, muito grande entre essas duas esferas e nós navegamos sem bússola por isso.
eu afirmo, né, isso faz parte do que eu gostaria de dizer para vocês, que talvez, por mais defeituosa que ela seja, a bússola disponível para nós, uma grande bússola, é justamente fomentar o pensar. É uma porcaria, mas é o que a gente tem. Não, cuidado, não tô sendo simplesmente fazendo um gracejo, não. Como bem todos esses mestres da suspeita e aqueles que vieram depois notaram, né, a razão também foi bastante útil e bastante capaz de matar alguns milhões de pessoas no século XX. Né? É, Nunca na história da humanidade a gente foi tão eficiente em matar pessoas. Isso é um fruto direto da capacidade racional. Portanto, o diagnóstico sobre uma patologia do pensamento é absolutamente correto. O problema é jogar o bebê com a água fora, a ponto de que hoje o pensamento é uma lança, uma arma, em que, se ele, de alguma maneira, fere a minha interpretação dos fatos, ele deve ser interditado. De novo, isso eu tô convicto que a gente só supera esse tipo de coisa revisitando muito bem o que a gente entende por pensamento. Né? A cisão, eu não quis ir muito por aqui, porque seria muito mais longo, mas a cisão, o glorioso conflito das faculdades, que é um tema clássico na filosofia do século XVII, XVIII, entre a fé, emoções e a razão, é uma coisa que ficou cristalizada de um jeito muito ruim para nós. Então, a ideia de que o que o pensamento pode nos oferecer obliteraria o mundo dos nossos afetos e nossas coisas. Isso é uma péssima concepção de pensar. Durante mais de 2000 anos, de Platão até o século XVII, então 2.300 anos, 2.200 anos, isso não foi assim. Se a gente ressuscitasse o Platão, o Aristóteles e dissesse, olha, você sabia que a gente, lá no século XXI, vai opor pensamento a, ao fato, pensamento aos afetos, ele teria um AVC. E por que nós fizemos isso? Por que nós fizemos isso? Eu creio que a gente não fez ainda uma boa historiografia do declínio, da atrofia da noção de pensamento. Caliche, eu vou juntar agora o Caliche e depois o Pelanda, e depois temos a Cristina e a Denise. Caliche, por favor, se apresenta também. Quem começar a falar, se apresenta para o pessoal que está online. Já viu. É, meu nome é José Carlos Caliche, eu sou membro da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, sou analista de data aqui. É, Gabriel, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a tua conferência, né, por vários motivos. O primeiro, por tu ter sido tão claro, num tema tão complicado, né, aonde tu transitasse por tantos autores e por tantas formas de pensar, de uma forma que tornou compreensível, porque quando se começa a discutir isso nesse nível, muitas vezes fica muito difícil de compreender. Tu pudesse filtrar as coisas de modo a nos fazer entender, né? E isso ajuda a que a tua conferência não só tenha sido muito agradável, como despertou uma quantidade enorme de questões, né, que eu vou resumir a uma, né, porque tem outras pessoas na fila, né? Então, eu queria te perguntar algo sobre a validade, né? Eu queria que nós pudéssemos dialogar um pouquinho sobre a questão validade, porque a validade envolve o contato com a realidade, né? Tu constrói um pensamento e ele pode ser livre para fantasiar, imaginar, para se livrar daquilo que é absolutamente concreto, né? Mas ele tem que ter um vínculo com a realidade, né?
No momento que ele perde totalmente o vínculo com a realidade, algo muito complicado vai acontecer a partir daí, né? Que não precisamos entrar nos detalhes e eu teria que fazer também uma conferência para a gente entrar nos detalhes, né? O que fazer numa cultura que privilegia não só a cisão, mas privilegia a desmentida, né? Ou seja, o afastamento da realidade, a negação da realidade, né? E, com isso, o que era a indústria do pensamento, a indústria da produção do pensamento, se tornou a manipulação do pensamento. A indústria, ela não só produz muito pensamento, tu desse muita ênfase para a intensidade, é um excesso, né? Mas agora é um excesso cheio de manipulações e com desmentidas profissionais, né? Aonde as ideologias tomam conta do contato com a realidade, portanto, deixa de ser contato com a realidade e passa a ser contato com o próprio narcisismo, né? Aí eu vou precisar introduzir um detalhe importante, né? Até há pouco nós considerávamos que estávamos na era do narcisismo, né? E isso tem livros e livros sobre isso, excelentes, né? Mas eu acho que nós mudamos, nós avançamos no problema. Nós estamos na era da perversão, né? E tanto que os nossos líderes são todos com um pezinho do lado de lá, né? Ah, e isso assusta, né? Além de transformar a coisa num, num mundo com pouquíssimo otimismo, ainda que tu tenha sido, para nossa sorte, otimista ao final, né? Ah, mas numa cultura que é capaz de manipular o pensamento para favorecer a desmentida, né? Como nós podemos transitar fazendo algo a favor do pensamento, exceto o engrandecimento da alma pela ligação, mas isso é um trabalho tão longo e tão individual e tão complicado, né, que o risco é a gente perder no fim das contas. Obrigado, Gabriel. Yolanda, passa dois daí. Pessoal, devido ao horário, então, eu vou deixar encerrar agora as inscrições para perguntas. E o- não, não. O Gabriel já deixou sugerido, né, uma próxima atividade. Quem sabe? Então a gente pensa mais e perguntemos a ele na próxima. Eu sou o Luiz Ernesto Cabral Pelanda, membro dessa sociedade, jubilado membro jubilado pela Provecta Idade. A conferência boa é aquela que a gente fica querendo um pouco mais. Né? Fica mais um pouco. Vamos chegar mais. Tu fizeste uma provocação muito intensa nesta mudança de paradigma que vem de lá do século passado, e tu parasse na virada do ano. Por que não tocasse um pouquinho mais? Por exemplo, por que não mencionaste o Edgar Morin e a questão da complexidade? Quer dizer, muda toda a questão de como é que tu pensa se tu incluir a complexidade, que, vamos dizer assim, que não é multidisciplinar, é complexo, é diferente. Então, dentro desse novo paradigma da complexidade, do qual o Freud é um dos responsáveis, com esse objeto de estudo inefável que é o inconsciente, e mais o Poincaré, mais o... sei lá, toda essa gente toda que mudou a maneira de a gente pensar. O von Furst, que explicitamente chama a atenção de que o psicanalista tem um observador incluído no fenômeno observado e que, portanto, interfere nessa observação. Então, a ciência avançou e nós não podemos ficar parados. Muito mais do que multidisciplinar, ela é complexa e a gente tem que tentar abranger. Estou retomando ao Mate Blanco, que é um que tentou entender por que a gente pensa e que chegou a pensar num livro de epistemologia psicanalítica, mas as moiras levaram ele antes, não deu para, não conseguiu. Então, eu acho que nossa tarefa seria
levar adiante essa questão. Por que a gente pensa? Essa maquininha que tem lá dentro, como é que faz para virar pensamento? Sabe? Porque nós vivemos disso. Né? A gente vive, como diz o Maturana, nós somos seres linguajantes. Sem a linguagem, nós não teríamos nós somos. Estou muito encantado com a tua palestra. Queria continuar conversando contigo. Graças. Foi. Se a palestra boa é a que dá vontade de continuar, as perguntas boas são aquelas que são virtualmente irrespondíveis ou infinitas. Então, agradeço imenso ao Caliche e a ti. Eu só uma coisa que eu devo fazer é fazer também um agradecimento especial ao Dr. José Carlos Caliche, que não meramente é corresponsável pela minha presença aqui hoje, mas é um amigo que me ajuda muito na minha própria tarefa de pensar. Caliche, eu quero. A tua pergunta é, assim como a primeira como a segunda, são absolutamente complexas. E eu vou me dedicar a apenas um aspecto do que você falou, e o próximo vai ser eu continuo no nosso próximo café lá no Alban. Você sabe que, como tudo na história humana, poucas coisas são efetivamente grandes novidades, né? Enquanto você falava dessa virada do narcisismo para a perversão e desse trabalho maléfico de alteração do estatuto das coisas, do desprezo pela realidade, da manipulação é, da, da verdade, do conhecimento, daquilo que pode consistir todo o pé no chão na realidade. Eu imediatamente pensei eu pensava que a gente não está muito distante nisso de um fenômeno histórico. Eu não quero ser totalmente injusto com esse fenômeno histórico, mas ele carrega bastante disso, que é lá no século V antes de Cristo, na Magna Grécia, o problema dos sofistas. Não é à toa que o Platão preferia ser atropelado por um trem do que deixar de bater nos sofistas. Grande parte da produção intelectual escrita do Platão se deveu a tentar refutar os sofistas. Aliás, o Aristóteles tem um livro chamado Refutações Sofísticas. Os sofistas deram trabalho. E o que eram os sofistas? As pessoas falam que os sofistas geralmente eram os primeiros advogados, porque eles defendiam, eles escreviam defesas mediante pagamento. É mentira. De fato, eles eram os primeiros professores, porque eles ensinavam mediante pagamento, seja lá o que você quisesse. Claro que professores sem um suficiente senso moral. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse traço essencial do mundo que a gente vive hoje foi notado lá pelo Platão. A possibilidade do esgarçamento da realidade para fins perversos. Obviamente com menos aparato técnico e talvez com menos sofisticação, mas já isso está na própria concepção, na própria percepção do Platão sobre, por exemplo, inclusive o próprio problema da democracia. O Platão diz assim: olha, se a democracia é fundamentalmente calcada no convencimento da maioria, ela não tem nada a ver com a verdade e, portanto, ela tem a ver com a propaganda. E isso é tão sério que a democracia ateniense foi capaz de matar o seu melhor cidadão, que era o Sócrates. Correto? Essa percepção não tem nada, o Gabriel então é um antidemocrata. Não se trata disso. Né? A questão é que, uma vez que nós estamos no terreno do convencimento, da manipulação da maioria,
coisas como verdade, realidade, elas importam muito pouco. E se a gente, se essa relação entre o presente e o ambiente e a querela com os sofistas estiver certa, eu acho que a gente arruma um pouco de solução para isso na solução que o Platão dava. E aí, infelizmente, eu vou ter que dizer a solução que o Platão dava chamava filosofia. Não no sentido institucional ou acadêmico, né? Não no sentido acadêmico necessariamente, mas na constatação de uma coisa fundamental, que é assim, eu só vou dizer isso e aí acabo, passo para a próxima questão, mas que eu acho essencial. Existe um texto perdido do Aristóteles, que a gente só sabe de fontes secundárias, chamado Protréptico. No Protréptico, o Protréptico é uma grande defesa da filosofia feita por Aristóteles. E uma das coisas que restaram foram fragmentos. Um desses fragmentos é o Aristóteles dizendo assim: olha, para que aqueles que dizem que filosofar não é importante, que isso daqui é uma bobagem, eles precisam ser lembrados que eles estão num paradoxo. Porque para provar ou demonstrar que a filosofia, que não se deve filosofar, você obrigatoriamente precisa filosofar. Portanto, quer você queira filosofar, quer você não queira filosofar, você não consegue fugir disso. Veja, não tem nada de retórico, é uma coisa bem concreta. Eu penso que assim, o caminho que a gente que abre para isso hoje é investir justamente, Kalish, eu vou usar esse tipo de expressão muito corrente, habilidades e competências próprias do pensamento filosófico, do pensamento analítico. Né? Eu conversava antes ali no café que as inteligências artificiais não vão tornar obsoletas as habilidades analíticas, elas vão as tornar mais necessárias. É precisamente porque a gente tem mais flutuação de realidade, de esgarçamento da realidade, que a gente precisa ser mais analítico e não menos. E a complicação disso é que a gente vive numa sociedade que usa esse esgarçamento precisamente para deflacionar essas habilidades mentais, de lógica, de crítica, de análise. Né? Então, eu acho que o caminho é por aí. E, igualmente, a gente poderia, espero que nós possamos fazer isso, continuar mesmo num outro momento. Te agradeço imenso pelos elogios, até imerecidos. Eu não parei, eu não parei ali no começo do 20 por desprezo do pensamento complexo do Morin. Aliás, eu tive o prazer de apertar a mão do Morin quando o Morin ganhou o título de doutor honoris causa da PUC de São Paulo, quando eu dava aula lá na PUC de São Paulo, e ele foi lá convidado e tal, já tinha 137 anos, e eu tive o prazer de apertar a mão do Morin ali e tal, hoje. E então, não é por um desprezo ou por um abandono, é, obviamente por dois motivos. Né? O primeiro deles é, obviamente, uma questão de escopo e de tempo, mas por uma coisa que eu acho assim, nós ainda somos filhos dos preconceitos sobre o pensar que são do final do 19, começo do 20. Né? Eles precisam ser denunciados, vamos dizer assim, porque a gente nem chegou lá. E aí eu vou usar, que nem dizia o Milor Fernandes, que quando uma ideia fica muito velhinha, ela vem morar no Brasil. Né? A gente. Infelizmente, a gente não, e não é só o problema, não é só o Brasil aqui. A gente nem chegou lá. A gente ainda é positivista, vamos dizer assim, no sentido mais tosco. Eu digo aos meus alunos na medicina, eu falo assim, ó, todos vocês são positivistas. Quer ver? Alguém aqui acha que em 50 anos a gente vai ter totalmente a cura do câncer? Aí alguns levantam a mão, outros não. Eu falo, e em 100? Aí mais levantam a mão. E em 200? Aí quase todos levantam a mão. O que é isso? É a ideia de que há uma relação entre tempo e progresso. Quanto mais tempo, mais progresso, que é precisamente típica do positivismo. Isso, nem a ciência é assim. Isso, exato.
você distorce a relação entre avanço e tempo, né? Isso é curioso porque nem a própria história da ciência é assim. Nem a própria história da ciência é assim. Nós perdemos, por exemplo, para falar na história da medicina, há uma série. Hoje em dia a gente acha bonito ser holístico de novo. Bom, tipo, o Hipócrates já era muito holístico. O Hipócrates dizia assim: a primeira coisa que deve fazer, um médico deve fazer quando chega num lugar é ver como as pessoas vivem. Nossa, olha que radical. Olha que pós-moderno, né? Então, assim, a razão essencial, além do tempo e do escopo, é porque a gente ainda precisa denunciar velhas ideias. Só por isso. Muitíssimo obrigado. Cris e Denise. Denise abre mão, Cris. Eu então vou pular os agradecimentos e os elogios, né? Bom, Maria Cristina Vasconcelos, daqui da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, vou pular os elogios que, né, todos já fizeram, mas eu queria sublinhar um aspecto que tu trouxesse e que tem me feito pensar, que é a questão do atrito, né? Da cultura que a gente vive hoje e que busca, de qualquer forma, evitar o atrito, né? E nesse sentido, eu fiquei pensando nessa questão da interdição ao pensar, porque a gente. E acho que tem a questão da propaganda, enfim, né? Que a gente tem uma tendência a pensar que a gente está sendo interditado, mas essa interdição ela é inerente a nós, né? É inerente ao humano. A gente. E aí eu me lembro do Freud no Psicologia das Massas, né? A tendência do humano a se diluir, né? E abrir mão da sua singularidade na massa, como uma forma, né? Quem sabe, uma necessidade do humano de buscar essa ausência do atrito, a ausência do limite. E se então, na cultura atual, a gente não entende hoje o atrito não como algo que faz parte das relações e necessário no diálogo, mas a gente entende como oposição, né? Como ruptura, como oposição, e aí então aquele que discorda de mim é o meu inimigo. E aí eu entendo um pouco por aí o processo algo do processo, porque são vários elementos como foram levantados aqui que tu dissesse, mas algo que favorece essa interdição ao pensar e que é inerente a cada um de nós. Eu não poderia concordar mais, só quero acrescentar de novo, eu insisti no aspecto, no traço agonístico do pensar, porque de fato, sem isso, não há absolutamente nada. Primeiro, não há nem representação. Você falava, a ideia de Vorstellung na tradição filosófica é necessariamente o fato de que, no mínimo, seu aparato fisiológico, seus olhos, seus ouvidos, é afetado por alguma coisa. Né? Então, se você estiver deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, você não faz nenhuma representação. Quanto mais um pensamento. Né? Do ponto de vista tradicional, no léxico filosófico, a Vorstellung é simplesmente uma representácio, é você presentificar novamente. Né? Você olha, essa caneta, agora eu escondo essa caneta, todo mundo tem essa caneta na cabeça. Essa Vorstellung, ela só nasce de um desconforto, nem que seja só do seu aparato fisiológico. Né? Agora, se a gente levar isso para o pensamento, como eu falei de início, a liberdade de pensar e o imperativo de pensar, como diz o Kant ali para a maioridade, é primeiro ser capaz de pensar contra si próprio. Né? Agora, aí olha só que problemão, né? Nem a gente gosta de pensar como si próprio, imagina se alguém vem pensar contra mim. Né? O outro vem pensar contra mim. Né? A gente não tolera o próprio agonismo interno, quanto mais dos outros. Essa leitura, então, do embate necessário, da fricção, como necessariamente oposição, que você falava, eu acho que é um traço essencial. Quando eu mencionei o aspecto agonístico, era exatamente isso que eu queria dizer. É uma mutação essencial para explicar o processo de interdição. Agora, ele também vem acompanhado do fato de que essa falta de atrito traz uma autovalidação imediata de tudo que a gente pensa.
né? Então, já que não há atrito nem por mim mesmo, imediatamente o que eu penso só pode ser genial. Só pode ser. Até o cavalo é genial. Né? Até o cavalo é genial. O cavalo ficou genial lá antes de mim, né? O Urich fala, bom, vou parar de tentar, porque se o cavalo, quando eu quero ser genial, o cavalo já está lá, ele já é genial, imagina que sobra para mim. Então, essa dinâmica que eu acho que é um prato cheio para vocês, que, ao mesmo tempo da ausência de agonismo interno e a consequente validação universal dos meus pensamentos, das minhas sensações, é o bojo dessa cultura de interdição que a gente vive. Né? Como lidar com isso? É isso. Eu acho que é multifatorial, é uma pletora de coisas, mas sem assumir novamente essa posição clara e distinta sobre a natureza do pensar é impossível. Obrigado, Gabriel. É, iniciamos o ano com muita coisa para pensar, bastante fricções para fazer, né? E esperamos que tenham atingido os objetivos dessa noite e que a gente pense nessa perspectiva, né, de podermos pensar, inclusive as diferenças intra-psicanálise, sem que haja ruptura e só calor em vez de luz para aproveitar. Muito obrigado. Tuas últimas palavras. Muito obrigado novamente à SPPA pelo prazer e pela honra do convite e espero poder estar com vocês novamente para que a gente atrite um pouco mais. Muito obrigado mesmo.